Olá pessoal, tudo bem? Mais um Na Sala com Jesus. E a entrevistada de hoje, nossa convidada, é a Vanessa Viana, que tem um testemunho de superação, libertação, e é fantástico o que Deus fez na vida dela. Obrigada, Vanessa, pela sua presença aqui. É um privilégio ter você aqui conosco hoje. E deixo você à vontade para contar tudo que Deus fez na sua vida. Obrigado, primeiramente quero agradecer a Deus, por tudo que Ele tem feito na minha vida, e agradecer você pelo convite, pela confiança, e poder, contar o que Deus fez na minha vida, como eu logo disse, é um testemunho de superação, onde quando a gente acha que chegou no fim do túnel, é um começo para Deus fazer uma grande história, fazer uma nova história, Eu fui uma pessoa que cresci num lar completamente despreparado, de guerra, de separações, de divisões. Não tive contato com meu pai morreu, eu era muito pequena. Minha mãe, a gente teve um relacionamento muito difícil, muito conturbado. Muita violência, muita palavra, muita agressão. Então eu não sabia o que era amor de mãe, amor de pai, E o tempo foi passando, Entrei na adolescência, mas de alguma forma, de alguma maneira, eu queria ser aceita, eu queria ser vista, eu queria ser olhada, eu queria ser amada. Você precisava suprir o que você nunca teve. Isso, era um vazio muito grande, E aí eu acabei me envolvendo, com amizades que aparentemente tratava bem, fazia questão de estar com a gente, todo mundo junto. Então, conforme foi passando o tempo, eu vi que aquelas amizades fazia coisas que não era certo. Mas, como eu estava sendo aceita, como eu estava sendo querida, vamos dizer assim, popularizada, eu acabei entrando, no jogo deles. Foi aí quando eu tive um começo com drogas, tive acesso às drogas, Só que é interessante que no começo tudo é muito lindo, Tudo é muito polposo, tudo é muito legal, tudo muito da hora. Tudo é muito fácil. Tudo muito fácil. Você foi fácil, aceita nesse grupo, Sim. Aquela coisa assim, você não tem dinheiro hoje, mas eu pago pra você, e vamos que vamos pra frente, vamos se divertir. E pra mim aquilo eu tava, uau, me encontrei com a minha turma, Eu encontrei pessoas que gostam de mim, que querem estar comigo, Só que eles não contaram, a parte ruim deste lado, Que é a parte do vício, quando você se pega, está viciada, E ali começou o meu declínio. E ali, mais uma vez, eu comecei a ser rejeitada de novo. Já tinha sido rejeitada em casa e estava começando a ser rejeitada novamente. Primeiro eles te ofertaram. Sim. E depois que você já estava viciada, começou uma cobrança. E ao mesmo tempo você não tendo, eu fui excluída. Então, é aquela coisa assim, você bater na porta, você chamar e você começar a ser ignorada. Então aquilo começou tudo de novo. Então eu falava, meu Deus, de novo eu vou ser rejeitada, de novo, E ali eu comecei a entrar numa depressão, mergulhar mesmo no mundo do vício. Eu não queria mais estar sóbria. Essa fase sua, você tinha quantos anos? Estava por 15 a 16 anos. Tá. 15 a 16 anos. Bem na fase complicada, Bem na fase complicada. Uhum. Então, assim, eu comecei a me prejudicar muito, porque eu usava muita droga. E chegou uma hora que eu comecei a não querer estar em casa mais, amigos não tinham, eu fui pra rua. E foi aí que eu entrei na reta final do colapso, que eu fui para a rua, de madrugada nas ruas, atrás de gente que podia me ajudar, para me dar uma dormida, para me dar uma comida, para me dar
Porque, olha, é que eu sempre falo, uma noite na rua, ela ensina muita coisa. Ela ensina muita coisa. A madrugada em si, ela é muito cruel quando você está sozinha, viciada, sem amigos e sem família. Ela é traiçoeira, é como diz aquele louvor, né? É noites que são traiçoeiras. Você mesmo. chegou no fundo do poço. Cheguei no fundo do poço mesmo. E eu passava pelos lugares e as pessoas maniando a cabeça, olhando para mim como se eu fosse um lixo, né? Como se eu fosse uma escória. Passava, escutava pessoas dizendo assim, não anda com ela, não esteja com ela é uma má amizade, ela não presta, ela não vai chegar a lugar nenhum. Isso foi o que eu fui escutando. E eu comecei a acreditar nisso, eu comecei a acreditar que eu realmente não prestava, que eu não ia chegar a lugar nenhum e que, né, a minha vida perdeu o sentido, né? Tanto é que umas semanas antes do declínio total, eu coloquei na minha cabeça, né, em dar cabo da minha vida. Por quê? Porque a única coisa que eu queria era ser aceita. A única coisa que eu queria era ser amada. Uhum. A única coisa que eu queria era gente falando comigo, olhando para o meu rosto, falando comigo, querendo estar comigo. E eu não tive isso. Então eu tive a excelente ideia de tirar a própria vida. Eu falei, para mim não dá. Mas isso é um sinal que você chegou numa aflição. Gente, alma, né? Tem gente que critica viciado, viciado é sem vergonha, viciado. Só quem passa sabe o que é. Quando passa o efeito da droga, o vazio, o desespero, é algo que é de arrancar o cabelo da cabeça. Uhum. É desesperador, o vazio que você sente. Então, o que a pessoa faz? Vai lá e usa mais. E não quer mais a realidade. Não quer mais estar nos olhares de desprezo. Então, a pessoa fica ali, naquele vício, naquele ciclo frenético, entendeu? E eu entrei nisso. Eu não queria estar mais sóbria. Chegou uma época que eu não sabia mais o que era dia, o que era noite, que ano que estava, que data, se era segunda, se era terça. Eu perdi completamente. E aí, numa dessas madrugadas, eu coloquei na cabeça, eu falei assim, quer saber, eu vou pegar um dinheiro e eu vou comprar e eu vou usar até morrer. Eu vou ficar aqui, vou usar até morrer. Isso eu coloquei na minha cabeça. Aí, vou acabar com o meu problema, né? Vou acabar com o meu problema. Outro parênteses que eu quero acrescentar é que muitas vezes as pessoas criticam, né, as pessoas que querem tirar as vidas. Não é que elas querem tirar a vida, elas querem acabar com a dor que elas sentem, entendeu? Porque foi muito interessante. Quando eu comecei a usar de forma exagerada, que eu vi que eu comecei a passar mal, eu fiquei com medo de morrer. Aí eu não queria morrer. Você está entendendo? Então é algo assim, não é que a pessoa quer dar cabo da vida, não, ela quer tirar aquela dor que ela está sentindo, né? O sofrimento, aquele vazio que é desesperador, Então eu comecei a passar mal, falei, eu vou morrer, eu não quero morrer. Eu falei, eu não quero morrer. Aí o que eu fiz naquela madrugada? Eu saí correndo, estava perto da casa da minha mãe e fui para a casa da minha mãe. E era por volta era de madrugada, eram umas 4 horas da manhã. E eu com medo dela, né? Dela não me receber e tudo, mas eu tava suando, eu tava tremendo, tava muito passando mal. E por incrível que pareça, a hora que eu entrei na rua da minha casa, minha mãe tava lá fora me esperando. Aí ela colocou eu pra dentro, me acudiu, né? Fui, né, hospitalizada no começo não é começo, né? Deu uma overdose mesmo, deu uma overdose mesmo. Tanto é que o médico falou que eu não poderia ter outro, porque senão eu não ia aguentar, né? Aí naquele dia, a minha mãe falou pra mim que ia levar eu na igreja. Uhum. E eu falei assim, já que eu tô aqui, né? Não tem outro jeito, eu vou na igreja. Só que olha só a mentalidade de viciado. Eu, na minha cabeça, eu já tinha planejado tudo.
Eu já tinha tomado banho, já tinha comido, tava bem, né? Na medida do possível, tava medicada agora, né? Uhum. Eu vou na igreja, a hora que eles fechar os olhos, eu perna pra quem tem, vou pra rua de novo. Quem queria ir pra rua de novo, porque viciado é assim. Eu tinha curado, né? Já tinha curado, vou pra rua de novo. Só que é interessante quando Deus marca na terra o dia de ele se apresentar, não tem como você fugir. A Bíblia ela é bem clara em dizer, agindo Deus, quem impedirá? Eu fiquei presa naquele culto. E eu esperando eles fechar os olhos para mim ir embora. Saí correndo. Aí eu lembro até hoje, estava louvando o louvor do Filho Pródigo. Menina, aquilo começou a mexer comigo. Eu comecei a sentir um calorão. Aquilo foi subindo. Eu falei, nossa, que brisa é essa? Que é isso? E eu não tô sentindo um trem doido aqui, da vereda, né? Da rua, falando gíria. Eu falei, o bicho tá pegando, mano, o que é isso? O que tá acontecendo? E quando eu fui ver, aquilo subiu, tomou eu de cima para baixo, que quando eu fui ver, eu estava chorando muito, mas um choro da alma, um choro desesperador, um choro de desabafo, um negócio assim que eu nunca tinha passado por aquilo, sabe? Só que ao mesmo tempo eu sentia um amor não, porque eu não sabia o que era amor, mas eu sentia um bem-estar. Eu senti uma alegria, eu senti um acalento, foi muito doido. Algo único, né? Foi o único ali. E quando eu fui ver que eu me dei por sóbria daquilo tudo que estava acontecendo, eu estava lá na frente. Eu estava lá na frente de joelho, eu não aguentava ficar de pé. Eu não aguentava ficar de pé. Porque aquele amor, ele me abraçou de uma tal forma que eu me senti tão pequenininha. E eu peguei e falei, eu não sei o que está acontecendo, gira de rua. Eu falei, cara, eu não sei o que está acontecendo, mas não deixa isso mais sair de mim. Eu quero sentir isso todos os dias. Aí o pastor falou assim, entrega a sua vida para Jesus. Eu falei, eu entrego. Só que uma coisa, aí eu lembro que eu falei assim, eu só te peço uma coisa, não deixa eu nem um dia sem sentir essa presença. Eu faço o que o Senhor quiser, mas nunca deixa eu sem essa presença. E ali fechou, né? Ali, menina do céu, já levantei, assim, eu estava ainda meia turva por causa dos remédios, por causa dos efeitos. Ali eu comecei o meu processo de libertação. Passei pelo processo de libertação de 2 a 3 anos. Essa fase você ficou internado ou foi antes? Porque teve uma internação, foi uma Tive uma internação antes, foi logo quando minha mãe descobriu Você estava no caminho das que eu estava no caminho das drogas. Minha mãe me internou, fiquei 9 meses lá, foi só para engordar. Foi só para engordar. Você não foi com a determinação? Não. Não partiu de você, né, também, né? Eu fui porque ela acionou aquela compulsória, né? Tá, você foi. Então eu fui na força do ódio. Fiquei lá, dei uma engordadinha, porque eu só tinha pele e osso, né? Então, aí na semana que eu saí de lá, eu saí tipo na quarta-feira, na sexta-feira eu já estava louca de novo. E aí, só que aí é interessante que quando eu comecei a desandar de novo, foi quando teve esse encontro com Jesus. E esse período que você fala que foi 2 anos de libertação, você estava frequentando já a igreja? A igreja, foi a minha libertação. Nessa fase tem um detalhe, né? Antes a sua mãe não tinha esse cuidado. Não. E ela passou a ter. Ela passou a ter. Essa mudança também. Foi uma transformação geral na casa. Aí eu consegui experimentar o amor de mãe. Porque aí ela cuidou de mim, ela não abriu mão de mim.
ela ficou me acompanhando, ela foi comigo na igreja. Então, assim, ela me ajudou bastante nesse processo, porque tinha dia, é interessante enfatizar isso, porque tem o processo da abstinência, tem o processo que você pede, o seu corpo, não é só espiritual, o seu corpo pede. Então, quando eu começava a querer usar, querer sair, ela ficava ali comigo, ela botava ali, fazia carinho comigo, dava alguma coisa para mim comer, né? E ficava ali comigo, cuidando. Então ela juntou o pastor, né? O pastor junto com ela, né? Porque quando eu estava em casa, ela cuidava para mim não sair, né? Aí ela ia na igreja comigo. E esse processo durou 2 anos. 2 anos. Depois de 2 anos foi que eu comecei a sair sem restrição. Entendi. Eu sentia aquela coisa assim, tô liberta, tô livre, né? Posso ir aonde eu quiser, Mas antes dos 2 anos foi difícil, foi muito difícil, porque é uma luta, né? É uma guerra, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, porque o corpo pede, mas também ajunta o inimigo também, né? Querendo, né? Gente... Não se perdeu, o inimigo não... E olha só que interessante, depois desse processo que eu entrei de libertação, os amigos que me rejeitaram começaram a ir atrás de mim de novo. Começaram batendo na porta de novo. Ô Vanessa, vamos ali, vamos lá. Só que aí eu vi o agir de Deus, porque eu consegui falar não. Não, consegui falar não. Não, tô de boa, não, tô tranquila, não, eu tô, entendeu? Então, naquela noite foi uma parceria que foi fechada de troca mesmo, né? Então eu entreguei a minha vida para ele e ele deu como se diz assim, o dele para mim, né? O amor, a presença, o bem-estar, o cuidado, a libertação total. Aí logo em seguida, acho que um ano e meio seguinte, eu casei. Pela medicina não podia ter filhos, tive 2 filhos, para a honra e glória do Senhor, são minhas bênçãos hoje. Minha esposa aprove Deus levar, mas estamos aí na batalha, eu e meus filhos, e naquele dia nasceu a chamada. A chamada para o ministério. A chamada para o ministério. A Vanessa tem um dos dons que eu acho maravilhoso, que é o da palavra. Ela é usada na palavra, ela é muito usada, né, por onde passa, né, Vanessa? Eu tenho acompanhado o ministério dela e é fantástico. E nesse momento, Vanessa, eu queria que você deixasse uma palavra. Talvez seja um jovem, ou uma pessoa, uma mãe, no lugar da sua mãe, passando por tudo isso que você passou. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa. O que eu tenho a falar da parte de Deus existe milagre. E não tem lugar que Deus não entre. Você que é mãe, que está passando com o seu filho, com a sua filha, não desista. Continua orando, continua buscando, porque enquanto você está buscando, Deus vai lá trabalhar. E você, jovem, que está me assistindo, você que acha que não tem mais jeito para você, que acha que a sua vida é disso a pior, não, eu já estive aí desse lado e eu falo para você com categoria que há uma saída sim, que assim como ele fez na minha vida, ele faça na sua vida também. Glória a Deus. E para finalizar, quanto tempo que você está liberta? 23 anos. Glória a Deus. 23 anos. Glória a Deus. Deixo aqui meu agradecimento. Eu louvo a Deus porque a Vanessa é uma amiga pessoal e eu tenho visto a cada dia a mão de Deus sustentando a vida dela, da família dela, e mais uma vez é maravilhoso o que Deus faz através da vida dela.
Então é uma honra hoje eu poder estar aqui dividindo o seu testemunho com as outras pessoas. Eu espero que esse testemunho chegue até você, alcance você de uma maneira especial, que transforme a sua vida, que entra com libertação, com cura, assim como fez na vida da Vanessa. E eu deixo meu agradecimento e que você possa curtir, comentar e compartilhar esse testemunho para que alcance outras pessoas.